A primeira frase: aos frutos das nossas necessidades não conheceremos vocês. Isso é muito relativo. Tá? Primeiro, quais foram as necessidades que moveram tanto Mohenso como os próprios Fenvans a se sujeitar a produzir algo como fornos replicadores da vida, e eles mesmos, como o próprio Elan, ele diz em algumas de suas palestras, eles mesmos se jogarem como se fosse eles entrassem, entre aspas, numa espécie de canhão e ser atirado de um lado para outro, ou seja, de uma dimensão para outra, sem saber sequer se eles sobreviveriam. Olha o absurdo e o desespero. Isso não é só necessidade. Não é só necessidade. Não foi só necessidade. Foi literalmente desespero. Desespero por quê? Porque foram milhares, milhões de espécies Fenvans que foram produzidas. E se vocês assistirem a palestra O Éon das Três Esferas e a Gênese dos Fenvans, vocês vão ver que nessa palestra o Rogério ele fala que cada um dos seres trimurtianos eles produziram uma esfera e cada uma de uma cor. Uma verde, outra ocre e outra de uma outra cor lá, meio cinza, e cada um deles era dono daquela esfera. Mas quando se fala esfera, imagina, praticamente, não é um planeta. Não é um planeta. Você coloca assim, praticamente um mini-universo. Um mini-universo, tá? Onde existem, segundo o próprio Elan, seres na superfície externa e na superfície interna e em alguma coisa dentro daquilo lá. Entendeu? Então, cada um desses seres trimurtianos, eles produziram os seus próprios Fenvans. E ali você encontra de tudo, as coisas mais absurdas que se pode imaginar. E por que produzir? Eu não vou entrar nesses detalhes aí, tá? Porque senão a gente vai se estender muito. Tá? Por que produzir tantas criaturas para tentar gerar variabilidade genética? E eles conseguiram? Não. Por isso, o tremendo desespero deles. Eu vou contar só uma coisinha que ocorreu comigo aqui uma vez, e o pessoal tirou sarro. Na época, bem no comecinho do grupo da turma do IEA, eu comecei a estudar essas coisas aqui, e eu estava alucinado por causa da mensagem Talmud, do projeto Talmud. Tá? E eu fui parar num lugar como se fosse uma mata, né? E tinha um local aberto assim, e de repente eu comecei a olhar para cima, olha os absurdos. Sabe travessas, essas travessas de pirex? Sabe travessas de pirex? Quadradas, mas eram mais ou menos assim, com em torno de 1 metro por 1 metro. Eu olhava para o céu assim, e parecia essas travessas de pirex, mas tinha uma cauda, como se fosse uma espécie de espermatozoide. Eu olhava para aquilo, eu botava a mão na cabeça e falava, o que é isso? O que é isso? E, por absurdo que pareça, o desespero dessas criaturas era tal que eles criaram esses tipos de coisas. Eles criaram seres esferas, bolas, seres esferas de vários tamanhos. Eles criaram seres na forma de lagartas. Eles criaram misturas
de absurdos com 2, 3, 4, 5 tipos de seres misturados que eles já haviam criado e fundiam essas coisas para tentar gerar variabilidade. Isso não é necessidade. Isso é desespero. Vocês conseguem entender isso aí? É desespero. E por que eles dizem que não conheceremos vocês? Porque quando o ser humano consciente, racional, surgiu, muitos desses seres ou já haviam saído, muitos haviam saído do Brahmaloka, estavam na dimensão intermediária, outros, simplesmente, os corpos deles deixaram de existir. E adivinha para onde eles vieram? Adivinha para onde eles vieram? Porque para você, para eles se tornar o que nós somos, eles só podem ter vindo para outra condição, uma condição biodêmica ou uma condição que depois viria a ser aquilo que nós, seres humanos, somos. Então, quando nós olhamos para essa maluquice toda, e às vezes a gente tem saudades de algo que a gente não sabe o que é, pensem, somente pensem nessas duas possibilidades, biodêmicas e fenvans. Não falo nem do lado demo, nem isso, não precisa nem chegar tanto. Mas só nos últimos 7, 8 bilhões de anos para cá. Tá? Então, não é só necessidade. Tá? O desespero chegou a tal ponto que eles estavam dispostos a qualquer coisa para tentar produzir algo que representasse essa mensagem tal. Tá bom? E o não conheceremos vocês também é bastante relativo, por quê? Porque em algum de nós, sendo fenvans, ou ex-fenvans, ou ex-biodemos, ou ex-demos, certamente na nossa genética tem todo esse histórico aqui. Todo esse histórico. E é por isso que lá, nesses 5 últimos vídeos, a gente fala de metilação e acetilação. São regiões do nosso DNA que estão bloqueadas para que não produzam proteínas. Porque se produzir proteína, a gente vai passar a vivenciar coisas assim que não seria muito saudável para a nossa capacidade psíquica vivenciar. Tá? É por isso que boa parte do nosso DNA, dos nossos 28.869 genes, eles são bloqueados. Tá? Porque toda a história, desde que nós surgimos como um princípio, seja um princípio na forma demo ou até antes, está gravado no nosso DNA. Tá? Então, muitos de nós certamente não suportariam esse tipo de rememoração. Tá? Mas eles têm contato conosco, sim. Muitos têm contato conosco, sim. Tá? Ah, mas você tem certeza? Não. Verifiquem vocês se aquilo que a gente está falando tem algum fundamento. Verifiquem vocês. Pelas ideias que passam na cabeça de vocês, pelos pensamentos, pelo tipo de rememoração que vocês têm, pelo tipo de algoritmo mental que cada um guarda dentro do seu conectoma. Tá? Verifiquem vocês.